Bom, vamos lá, galera. Vamos entender como é que funciona, então, esse ciclo de Bohr-Haber, como é que a gente consegue calcular a energia reticular, ou a energia de rede, a qual está associada à estabilidade de um cristal, tá? Bom, galera, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que é o seguinte, quando a gente fala em energia de rede, ela pode ser a energia que seria liberada para formar um cristal. Então, toda ligação, quando ela vai ser formada, ela libera energia, beleza? E toda ligação, quando ela vai ser quebrada, ela precisa que absorva energia, precisa de absorção de energia, tá? Então, eu posso estar falando da energia liberada para formar um cristal, ou seja, vai ser uma energia negativa, exotérmica, né? ΔH negativo, ou absorvida quando eu estiver falando de formar um molde, um composto iônico. Então, vai ser positiva. Então, galera, vocês podem analisar a energia de rede, ΔH, sempre em módulo. Então, acho que fica mais fácil. Analise em módulo e você sempre lembra. Se eu estiver falando na formação de um composto, essa energia tem que ser liberada, certo? Tem que ser negativa. Se eu estiver falando no processo de decomposição, ao contrário, né, falando de decomposição desse composto, a quebra de ligações, essa energia vai ter que ser positiva, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona, pegando como exemplo o cloreto de potássio. Pessoal, essa energia é calculada da seguinte forma. Por exemplo, se eu quiser calcular a energia para quebrar ou formar, eu de novo, vou falar em módulo aqui, quebrar ou formar um mol de cloreto de potássio sólido, a gente sabe que os compostos iônicos são sólidos, né? Mas, pessoal, para a gente entender esse processo, não existe, a gente sabe que uma ligação iônica é formada por um cátion e um ânion, né? Mas eu não tenho um cátion, não existe, por exemplo, um cátion sólido, eu não tenho o potássio K+ sólido, nem o Cl- sólido, sozinhos, né? A gente não tem isso. A união do cátion de potássio com o ânion de cloro que vai formar o nosso cloreto de potássio, um agregado reticular, um composto sólido, certo? Mas para isso diversos processos têm que acontecer. Então, primeiro, para que esse composto se forme, de fato, né, eu preciso chegar no cátion e no ânion. E aí diferentes processos vão ocorrer aí. Então, a gente pode dizer que é o seguinte, primeiro, para eu calcular toda a energia desse processo, vamos iniciar, então, das espécies, realmente, o estado padrão desses átomos, no caso do potássio e do cloro. Então, nós vamos iniciar aqui, ó. O que existe, vamos falar assim, a 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, o que eu tenho é o potássio sólido, certo? O potássio ele é sólido, ele é até inflamável se eu tiver em água, né? Em contato com água, os metais alcalinos são bastante inflamáveis, tem até que cuidar, eles têm que ser mantidos em ambiente seco. Tá? E eu tenho o cloro na forma gasosa, certo? Então, a 25 graus Celsius 1 atm, o cloro é gasoso e o potássio ele é sólido, certo? Então, é o seguinte, para que seja formado um cloreto de potássio, eu preciso do potássio iônico, o cátion de potássio, e o cloro, o ânion de cloro, certo? Então, nós temos que transformar essas espécies num cátion e num ânion para daí sim formar o cloreto de potássio. Então, vamos lá. O potássio, então, eu preciso primeiramente, eu preciso vaporizar esse potássio. Uma vez que, para você transformar uma espécie num cátion ou no ânion, eles têm que estar na forma gasosa, já que vai envolver energia de ionização e eletroafinidade, que são ambos valores para átomos isolados no estado gasoso. Então, o potássio, primeiramente, eu vou ter que vaporizá-lo. Que essa energia de vaporização do potássio, ó, passando do sólido para o gasoso, ela é de 89 kJ por mol. Valores tabelados, tá, pessoal? Ninguém precisa decorar nada, certo? Então, vaporizei o potássio. Então, eu tenho, a partir de agora, o potássio na forma gasosa e mantive o meu cloro aqui na forma gasosa. Pessoal, por que meio de cloro? Porque eu preciso de apenas um cloreto, tá? Então, por isso, meio mol de Cl2, certo? Então, tá. Vaporizei o meu potássio, agora o que eu preciso é quebrar essa ligação Cl2, uma vez que eu preciso de apenas um cloreto, certo? Então, eu preciso de uma energia de ligação. Já que eu vou quebrar essa ligação, ele precisa absorver energia, certo? Para eu quebrar uma ligação, ocorre a absorção de energia. E essa energia para quebrar uma ligação Cl-Cl é de 122 kJ, beleza? Então, 122 kJ, eu vou ter transformado agora o meu potássio na forma gasosa e o meu cloro, um átomo de cloro na forma gasosa, certo? Então, já tem uma soma de energias envolvida nesses processos. Beleza, tranquilo. Então, o que eu preciso fazer agora é deixar o meu
meu sódio gasoso como um cátion, transformá-lo no cátion, e meu cloro num ânion. Então, para isso, começando pelo potássio. Pessoal, a transformação de um átomo gasoso em um cátion é chamada de energia de ionização. Acabamos de falar dela. Então, a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Beleza? Certo? Então, temos aqui a energia de ionização para ionizar o potássio e transformá-lo no cátion, que é de 418 kJ por mol. Então, tá. Então, tenho aqui a liberação de um elétron pelo meu potássio, transformei ele no cátion. Agora, eu preciso, para a reação se completar e eu formar o meu cloreto de potássio, transformar esse cloro, esse átomo de cloro gasoso, num ânion, certo? E eu vou ter essa energia que é chamada de eletroafinidade, tá? Então, eletroafinidade, pessoal, é a energia liberada por isso, ó, decrescente negativo, energia liberada, quando eu adiciono um elétron a um átomo isolado no estado gasoso. E essa energia é de menos 349 kJ por mol. Beleza? Agora eu tenho o meu potássio, meu íon de potássio no estado gasoso e o meu cloreto também no estado gasoso, os quais podem tranquilamente reagir, se ligarem, formando o nosso cloreto de potássio sólido. Pessoal, e o que é a energia de rede? A energia de rede vai ser a soma da energia de todos esses processos envolvidos aqui. Por isso que eu falo para vocês sempre trabalharem em módulo e depois analisar qual o sentido que você está olhando. Se é a formação, o valor é negativo. Se é a quebra dessa ligação, o valor vai ser negativo. Certo? Beleza? Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro isso aí, tá? Vamos lá. Na formação do cloreto de sódio, vamos analisar. Então, nós vamos analisar a variação da entalpia, ou energia de rede, para quebrar uma ligação de NaCl, beleza? Para romper uma ligação de NaCl. Então, se eu estou falando de romper, quanto mais energia ele tem que absorver, quer dizer que mais estável ele é. Quanto mais energia eu preciso fornecer para quebrar essa ligação, mais estável ele é. E se eu estiver falando ao contrário, né, da formação do composto, quanto mais energia ele libera, mais estável ele vai ficar, já que menor energia é sinônimo de estabilidade. Tá? Então vamos lá, galera. Começando aqui, ó. Então, primeiro, para formar o NaCl sólido, eu tenho que partir do Na sólido e do cloro gasoso, que são as espécies estáveis desses compostos. São as espécies que eu tenho aqui, falando de temperatura ambiente e pressão de uma atmosfera, beleza? Então, sódio sólido e cloro gasoso. Inclusive, duas espécies bastante reativas, bastante perigosas. Aí, o sódio, se estiver em meio aquoso ou num ambiente muito úmido, e o cloro gasoso, por si só, ele é muito perigoso, ele é bastante reativo. Então, a energia de decomposição, eu posso chamar assim, tá? De eu quebrar essa ligação e formar Na sólido e o meio mol de cloro gasoso, é de mais 411 kJ por mol. Positivo, porque eu estou quebrando essas ligações, certo? Beleza. Então, a partir dessas espécies, eu vou chegar nessas aqui para a gente poder determinar a energia de rede desse composto. Então, tá. Primeiro, eu tenho que vaporizar o meu sódio, porque eu tenho que transformá-lo em gasoso para aí sim eu poder ionizá-lo. Então, a energia de vaporização do sódio gasoso é de mais 108 kJ por mol. A partir da vaporização do sódio, ali na forma gasosa, aí sim eu posso transformá-lo num cátion, que é a nossa energia de ionização. A energia necessária para arrancar 1 mol de elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Então, mais 495 kJ por mol. Transformei ele num cátion. Então, o sódio está pronto para reagir. Agora, eu preciso do cloro. O cloro eu preciso transformar em Cl. Né? Eu preciso quebrar a ligação, porque quando eu falo de Cl2, tem uma ligação Cl-Cl. Preciso quebrar essa ligação. Então, a energia de ligação é de mais 121 kJ por mol. Depois, a partir do momento que eu tenho um cloro, certo? Um átomo de cloro, um mol de átomo de cloro, eu posso transformá-lo num ânion, que é a eletroafinidade. Então, a eletroafinidade é a energia liberada, por isso negativa, quando adicionado um mol de elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Galera, agora é só fazer essa soma aqui, ó, fazer a soma desses valores. E você pode observar também, para quem lembra de lei de Hess, lá em termoquímica, né, que é onde de várias equações químicas eu chego em uma última reação química, através de energia de várias ligações, de várias reações, eu consigo calcular a energia final de uma reação mais complexa, que é o nosso caso. Você pode observar, ó, adotando como se isso aqui fosse um sistema matemático, onde as setas são aí as igualdades, tudo que eu tenho em lados opostos eu posso cancelar, certo? E o que eu tenho no mesmo lado de igual eu posso somar. Se você fizer esses cortes, você vai chegar exatamente na equação que a gente tem aqui embaixo, ó. NaCl sólido
certo? Vai sobrar, fazendo os cortes, o nosso Na+, e o nosso Cl-. Todos os outros componentes eles se anulam. E a variação dessa entalpia, da energia de rede deste processo, ele é de mais 787 kJ por mol. Beleza? Ou seja, para eu quebrar um retículo cristalino de NaCl, de cloreto de sódio, eu preciso fornecer 787 kJ por mol. Certo? Uma energia relativamente alta. Por isso que o ponto de fusão desse composto ele é bastante alto, uma vez que esses íons estão fortemente unidos. Então, para eu separá-los, eu preciso fornecer uma energia muito forte. Beleza, pessoal? Então, a energia de rede ou energia reticular está diretamente associada à estabilidade desses compostos. A gente pode observar isso, como eu falei, em temperaturas de fusão e de ebulição desses compostos. Então, em relação à nossa energia de rede, a energia de rede indica que os íons interagem fortemente. São sólidos fortemente ligados ou fortemente agregados, beleza? Estão aí amplamente ligados à estabilidade desses compostos, tá? Então, quando a gente fala de energia, então é a energia de rede, a energia necessária para separar completamente um mol de composto sólido iônico em íons gasosos, certo? Ou a gente pode adotar aqui também que é a energia liberada quando ocorre a formação desses compostos, beleza? E ela é dependente das cargas desses íons e do tamanho dos mesmos. Tá? Então, ela está diretamente relacionada à carga e à distância entre os núcleos desses íons. Certo? Então, olha só, quanto maior a carga dos íons, aqui do cátion e aqui é do ânion, certo? Maior a energia de rede, uma vez que eu tenho uma atração eletrostática maior. Quanto maior as cargas, maior a atração eletrostática. Quanto menor a distância internuclear, também maior vai ser essa energia de rede. Beleza? Bora lá. Como um comparativo, galera, olha só. Tá? A gente tem aqui algumas energias de rede para diferentes compostos. Tá? Então, olha só. Temos aqui como cátions lítio, sódio e potássio. E como ânions, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, aqui, ó, se a gente fizer um cruzamentozinho aqui, por exemplo, qual que é a energia de rede para o fluoreto de lítio? Então, fluoreto de lítio. Então, a energia de rede para o fluoreto de lítio é de menos 1.036 kJ por mol. A energia do fluoreto de potássio é de menos 820 kJ por mol. Beleza? Vamos analisar em módulo. Tá? Então, 1.036 e 820. Ou seja, a energia de rede em módulo para o fluoreto de lítio é maior, né? Ou seja, esse composto ele é mais estável, ele é um composto mais estável. Por que isso? Pessoal, vamos comparar o seguinte, o ânion é o mesmo para o fluoreto de lítio ou para o fluoreto de potássio, o ânion é o mesmo. O que varia? As cargas também são as mesmas dos cátions, é mais um e mais um. Então, o que está mudando aqui? É o raio desses compostos, ou a distância internuclear, então, entre cátion e ânion. Se a gente analisar o lítio e o potássio, certo? O potássio tem um maior raio iônico em relação ao lítio, certo? Portanto, ele vai ter uma maior distância internuclear, o que vai levar a uma menor atração eletrostática entre o potássio e o flúor, e o fluoreto. Por isso, sua energia de rede ela acaba sendo em módulo menor do que a do fluoreto de lítio. Beleza? Pessoal, lembrando, o sinal negativo quer dizer que a gente está olhando aqui a formação desses compostos, certo? Então, quanto mais energia libera, então o fluoreto de lítio libera mais energia, portanto, ele vai ser mais estável. Beleza? E assim a gente pode comparar diferentes compostos. Se a gente analisar, por exemplo, fluoreto de lítio e o cloreto de lítio, ambos com cátion lítio, mas variando o ânion dessa vez. Podemos observar que em módulo, a energia do cloreto de lítio é menor, em módulo, certo? Por que isso? Novamente, o cloreto possui maior raio iônico em relação ao fluoreto. Portanto, a distância internuclear entre o cloreto e o cátion de lítio ela é maior. Então, a energia de rede acaba sendo menor. Interação eletrostática menor leva a uma energia de rede menor. Aqui estamos falando em módulo. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então, a gente pode fazer diversas associações aí entre a carga e o raio. Comparando a carga, podemos usar exemplo aqui, ó, falando de carga, né? Se a gente comparar o fluoreto de magnésio e o óxido de magnésio, né? Então, fluoreto carga menos 1, magnésio carga mais 2. Oxigênio carga menos 2, magnésio também carga mais 2.
cargas maiores, maiores atrações eletrostáticas. Consequentemente, maior energia de rede para o óxido de magnésio. Certo? Tranquilo, pessoal? De boa? Bora lá, então. Galera, seguindo, então, e finalizando a parte de ligações iônicas, temos aí as propriedades dos compostos iônicos. Pessoal, de forma geral, os compostos iônicos apresentam elevado ponto de fusão e logicamente, ponto de ebulição, se eles chegarem à ebulição não sofrerem decomposição. E esse ponto de fusão, principalmente, pessoal, está diretamente associado à energia de rede desses compostos. Quanto maior a energia de rede, ou seja, em módulo, né, falando aí, quanto maior a estabilidade desses compostos, maior vai ser o ponto de fusão. Uma vez que para eu fundir um composto, para eu levá-lo ao estado líquido, eu tenho que ter uma separação de cargas, eu tenho que ter cargas livres, certo? Então, essa separação de cargas, quanto maior a estabilidade do composto, mais difícil ela é, consequentemente, maior é esse ponto de fusão. Tá? Então, de forma geral, todos os compostos iônicos possuem elevados pontos de fusão devido às fortes ligações, às fortes interações eletrostáticas. Os compostos iônicos eles também são bons condutores de eletricidade, tanto no estado líquido, certo? No estado líquido, quando fundidos, quanto dissolvidos em água. Beleza? Pessoal, nem todos são solúveis em água, mas de forma geral, o melhor solvente para esses compostos iônicos é de fato a água. Tá? Beleza? Pessoal, por enquanto, nesse primeiro vídeo é isso. No próximo vídeo a gente volta com ligação covalente, onde provavelmente a gente vai trabalhar em mais de um vídeo que tem bastante coisa para a gente ver aí. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Até mais.